palavra, nos dias, e até falei com Deus, com o Senhor Mendes, parece um pouco de roda, né? Mas não sabe todas as coisas, né? Ele não sabe as necessidades. Não sou eu, né? Para não passar, Deus tem passado para nós. Glória a Deus. Uma palavra assim, um jovem gostaria de ouvir, jovem, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Eu vou ler aqui a palavra, deixou o Espírito Santo guiar, né? Ele guiar e nós passa. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês ajudam mais na comunhão. Glória a Deus. Uma palavra um pouco conhecida. Eu peço para vocês que eu falei com isso há pouco, que o Paulo me mostrou aqui ultimamente no mercado. Ele está pegar para mim, né? E aí a gente fica um pouco mais sossegado, né? Falar com o Bernardo e essa pessoa falar outra coisa, ele vai falar comunhão, né? Outra coisa. Glória a Deus. Mas ele hoje, de manhã, a esposa dele, por 7 horas da manhã, mandou uma mensagem e ele falou: nossa, saborando o pai. Aí ela falou assim: já viu se a gente tem alguém já buscando aí. Aí eu fiquei para ela, falei: imagina, acho que no peito vai deixar comigo. Glória a Deus. Tá bom? Está em Lucas 7. Glória a Deus. Versículo 36. É uma palavra muito conhecida, tá? Ela até se assemelha a outra palavra também, tá bom? Mas é um tanto diferente. Lucas 7, versículo 36. Vocês ajudam nós na comunhão. Glória a Deus. Nós somos casos do Senhor, nós somos vazio, mas tem glória a Deus. Aleluia. Acharam? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Passamos a leitura do nome do Senhor Jesus. Amém. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Se vocês prestarem bem atenção na leitura, a leitura por si só já é uma pregação. A leitura por si só já é uma pregação. Aquilo que eu falei no começo do culto, que nós ia ter pão quentinho, esse aqui é o pão quentinho. Em outros lugares aí dizem que a gente não come pão amanhecido, porque a gente medita, porque a gente estuda, mas esse aqui é o pão quentinho. Foi escrito há 2000 anos atrás e ainda continua sendo pão quentinho. Glória a Deus. Invocou-lhe um dos fariseus e comesse com ele. Entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma mulher pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um unguento. Estando por trás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. E enxugava-nos com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhes os pés e ungia-los com unguento. Unguento, irmãos, mocidade, a mocidade sabe, era um tipo de perfume, uma especiaria que elas usavam, as mulheres usavam antigamente. Quando isso viu, o fariseu que o tinha convidado falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia em qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. É uma pecadora. Ela era considerada, sabe o quê? Possivelmente ela era considerada uma prostituta. Olha que pesado. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles como que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz-lhe: pois qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo,
mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu disse para vocês que a leitura deste capítulo por si só já era uma pregação. Essa leitura aqui não tem muito o que se falar, porque quantas vezes nós fazemos uma alta análise nossa e nós começamos a falar sobre o nosso pecado. Mas, Senhor, será que eu consigo fazer? Será que está na minha vida? Será que tudo bem no meu encontro? Senhor, peguei, fiz isso, mudei, falei. Mas, meu Deus, sabe o que eu falei aquela hora? Sabe o que Deus mais vê em nós? A intenção do nosso coração. Não é o que você pegou, o que você fez, o que você deixou de fazer. É a intenção do nosso coração. Toda vez que você se ajoelha aos pés do Senhor e com lágrimas você fala assim: Senhor, perdoa os meus pecados, pequei contra ti, errei. Ele não vai olhar o que você falou, ele não vai olhar o que você disse, ele vai olhar o seu coração. Se ele vê que a intenção é boa e que você está pedindo perdão de coração e de alma, ele vai te perdoar. E está escrito aqui que quanto mais ele perdoa, mais ele ama. Não interessa quanto pecado você tem, quanto que você errou. O que interessa é o seu coração, é o seu coração. Ele diz nessa noite para vocês: não te preocupes com o seu pecado, porque Jesus já morreu na cruz e pagou todos eles. Claro, a gente tem que fugir do pecado. Ah, mas Deus perdoou o pecado, então eu vou pecar de novo, depois eu peço perdão. Ah, vou olhar aquilo ali de novo, depois eu peço perdão. Ah, vou fazer, vou beber uma cervejinha, depois eu peço perdão. Não é assim. Acabei de falar, é de coração. Porque se você começar a fazer isso de propósito, Deus vai olhar o seu coração: opa, não tem sinceridade, ali eu não perdoo. Mas quando você vacila sem querer, ou Senhor, estou aqui andando, escorreguei, Senhor, vacilei, não se preocupe. Não se preocupe. Às vezes, Senhor, será que eu perdoou? Porque Deus é amor, Jesus é amor. Ele morreu, foi para isso, foi para nos salvar. E aqui está claro uma história, uma parte do ministério de Jesus. E Jesus, ele foi convidado aqui para essa casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Para a casa de Simão, o fariseu. E aqui ele não foi convidado como Jesus. Ele não teria que fosse convidado o mestre, o Messias. Vai vir o Messias, ele faz milagre. Não. Ele foi convidado por Simão porque Jesus já estava ficando famoso na região. E Simão convidou ele para quê? Porque é como se fosse um famoso, né? Vamos citar aí o Neymar, que é o tal do momento, né? O Neymar é convidado para ir num estabelecimento, né? Numa loja. Para quê? Porque ele vai multidão, poxa, o Neymar passou aqui. E Simão estava com essa mesma ideia. Ele convidou Jesus porque Jesus era famoso. Ele falou assim: poxa, minha casa vai ficar conhecida. Mas ele falou: meu Deus, ele estava convidando o mestre, Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, meu Deus do céu. Porque até os discípulos andavam com Jesus, comiam com Jesus, viviam com Jesus, mas ele ainda não conhecia Jesus como Filho de Deus. Vocês lembram, não sei se vocês já viram ou já leram a história do endemoniado de Gadareno? Quando o mestre chegou lá, quando Jesus chegou, o que foi que ele falou? Aqui está o Filho do Deus Altíssimo. O demônio próprio, ele já conhecia toda a história de Jesus, ele já conhecia quem era Jesus, ele já reconhecia que os discípulos. E o Simão fariseu convidou Jesus simplesmente por isso. Mas lá existia uma mulher, que ela estava sedenta da palavra de Jesus. Ela precisava de um milagre na vida dela. Ela precisava que Jesus perdoava os pecados dela. E ela falou assim: opa, Jesus já está lá, eu vou lá. Só que ela não foi com a intenção de ver o Jesus famoso, não. Ela foi com a intenção de se humilhar nos pés do Senhor e que Jesus perdoasse ela. Então ela chegou lá, e era de costume naquela época,
um convidado chegar numa casa de alguém e chegar lá e a pessoa lavar os pés e ungir com óleo, ungir com óleo, lavar os pés, o que mais tem feito mesmo? Ungir os pés e dar o ósculo santo, que era um jeito de falar bem-vindo à minha casa. E o Simão, Jesus estava e ele não foi recebido desse jeito. E chegou essa mulher, todo mundo já olhava, porque era uma prostituta, né? Naquela época, meu Jesus, porque essa mulher não estava errada, essa mulher era uma perdida. Mas ela chegou com toda a humildade, olha só, o pecado que ela tinha, ela chegou com toda a humildade e começou a lavar os pés do Senhor. Olha isso, eu fico imaginando que coisa, que cena mais linda era aquela. Eu fico imaginando como que Jesus olhou para ela, com aquele olhar de compaixão, aquele olhar de misericórdia, aquele olhar de amor, e olhando para todo aquele povo que poderia pedir para ele uma obra, um milagre, sabe, lhe prestar uma honraria, mas não. Aquela mulher pecadora chegou aos pés do Senhor, lhe ungiu os pés, lhe deu um ósculo, lhe secou os cabelos, porque naquela época a mulher mostrar o cabelo era uma coisa de intimidade. Olha isso, então ela teve intimidade com Jesus. Sabe o que aconteceu com ela? Ela aproveitou o momento. É o que nós temos que fazer quando nós vemos na igreja. A gente vem na igreja, às vezes, muitas vezes, hoje não, graças a Deus, porque hoje nós temos um dos melhores pregadores, que é o irmão André, né? Então a gente não precisa mais ficar correndo para lá, correndo para cá, mas antes, eu não sei se é da época do Muriel, da época da Evangelista, o pregador vai estar lá, vamos todo mundo, não é mesmo? O pregador vai estar lá, vamos todo mundo. Mas quantos que ia atrás era só para ver porque ele era famoso? Não era verdade, Muriel? Só porque ele era famoso. Mas quantos que entravam lá, bem procurado, nem sabia quem ele era, o irmão. Mas ele estava lá o quê? Só atrás de Jesus. Então nós temos que aproveitar o momento. Nós temos que vir para a igreja para quê? Só para buscar esse aqui, ó. Glória a Deus. Não é para ver quem está aqui na frente, não. Quem fala bonito, quem prega bonito, quem prega mais ou menos, quem não prega mais ou menos, quem toca legal, quem não toca, a gente tem que ir atrás desse. Jesus, glória, atrás desse que nós temos que ir. Nós temos que aproveitar a oportunidade, porque às vezes a oportunidade ela bate na nossa porta e nós faz o quê? Nós não recebemos, nós não abrimos os braços. Às vezes é Jesus, opa, estou aqui, os braços, olha, eis-me aqui, Senhor. Recebe Jesus de braços abertos, porque Ele está sempre de braços abertos para nós. Às vezes pedimos, falamos isso e aquilo, mas Jesus bate na nossa porta. Cadê nós não recebemos ele? Nós vai lá, fecha a porta, às vezes é um momento de comunhão, às vezes estamos esquecendo de orar. Esqueci de orar, não vou orar mais não. Santo Deus, todo lugar eu quero orar. Ele não tem serviço, vai ali conversando com Deus, ali é o momento que você está falando com Deus. Às vezes Deus quer fazer um livramento com você, vai orando, chega no serviço, ora, chega em casa, ora. Então, a gente tem que aproveitar todo o momento. E essa mulher, ela aproveitou o momento. E Jesus falou o que para ela aqui no final? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Olha isso, Jesus perdoou todos os pecados dela, esqueceu tudo que ela tinha feito. E os fariseus estão o quê? Chupando o dedo, porque não aproveitou a presença do mestre. Então, na hora que vocês tiverem a oportunidade, aproveitem. Estão na igreja, aproveitem. Estão em casa, aproveitem. Estão no serviço, estão na faculdade, aproveitem. Todo lugar é momento de buscar a Deus. Todo lugar é momento de falar, Jesus, eu te amo. Glória a Deus, aleluia. E Deus vai ser misericordioso e vai perdoar todos os nossos pecados. Amém? Glória a Deus, porque o irmão Liel pregou a palavra um culto ensaio, não sei se vocês estavam aqui. Ele falou assim na exortação, irmãos, não esqueço como se fosse hoje, ele falou assim, que nada Jesus faz por acaso, nada. Jesus já não sabia que ele ia ser bem recebido na casa de Simão, o fariseu? Eu acho que sabia, mas nada é por acaso. Porque quando ele pregou a palavra lá, sobre a viúva de Naim, e Jesus estava lá e ele subiu lá para cima, mas para que eu vou subir lá para cima? Eu estou aqui, nada é por acaso. Ele já subiu para fazer o milagre da ressurreição. Ele já subiu. Então ele já foi para a casa de Simão o fariseu, porque ele sabia que lá ia ter uma alma sedenta por ele. Ele sabia que os outros não iam estar nem aí para ele, mas ele foi lá por causa de uma alma. Então você que entrou aqui hoje, você, olha, Santo Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Você chegou até a uma Santa Ceia esse ano, e depois da Santa Ceia você falou assim, Senhor, será que eu sou digno? Senhor, será que... Foi até difícil de descer o pão. Meu Deus, foi até difícil de descer o pão. Mas Deus fala assim,
por causa de você, eu salvo a tua casa. Eu tenho sinceridade em ti. Em glória a Jesus, aleluia. Deus amado, santo e poderoso. Irmãos, nós temos vários assuntos desse jeito. Nós temos também o assunto de Marta e Maria. Marta lá toda tarefada. Maria fez o quê? Jesus está aqui, eu lá quero saber de limpar a casa, eu lá quero saber de fazer comida, eu vou ficar nos pés do Senhor, porque Ele é o pão da vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele. Depois eu volto, depois eu digo, não quero saber. Então, irmãos, o que você estiver fazendo, Deus tocou no coração para buscar Ele, não perca a oportunidade, não chega, não chega, não chega. Eu vou ali no banheiro, dá um tempinho aqui que eu vou dar uma orada, ó, e vai buscar Deus. Não perca o momento e a oportunidade. Tá bom? Glória a Deus. Eu estou contente com esse conselho. Porque poderoso é Deus. Deus vai atrás. Se Ele quiser, irmãos, Ele vai atrás. Se você chamar, Ele não quer saber. Se muitos lá você chamar, se for por causa de uma alma, Ele entra no meio da multidão. Vocês veem? Eu vou ler uma parte aqui que o devocional que é Jennifer fala de Felipe. É isso daqui, ó. Felipe estava pregando o evangelho em Samaria. Muitas pessoas estavam se convertendo num grande reavivamento. No entanto, Deus falou para Felipe ir para o deserto sem dar mais detalhes. Felipe poderia ter questionado Deus. Por quê? Para pregar para quem? Camelos largados? Mas não, ele fez exatamente o que o Senhor lhe ordenou. Felipe compartilhou o evangelho com um homem que encontrou por lá, e este se converteu. Meu Deus, olha isso. Ele estava no meio de uma multidão. Estava conversando com a minha esposa essa semana. Conversei com o meu amigo Daniel também. Ele estava no meio de uma multidão. Um monte se convertendo. Poderia muito ver esse descoberto e falar assim: olha, eu sou demais aqui, ó. Deixa eu vou lá aqui, ó. Eu estou bonito na foto. Estou pregando e todo mundo se convertendo, todo mundo batizando. Mas Deus falou: peraí, tem um lá que não conhece ainda as escrituras aí, ele vai falar. Quando ele chegou, o homem estava lendo as escrituras, estava em Isaías. Ele perguntou para o homem, falou assim: você sabe o que você está lendo aí? Como poderia eu saber, se ninguém me ensinou? Olha isso. Se ele não larga a multidão, Senhor, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Por causa de uma alma, ele passa por cima do inferno. Ele não quer saber se é dele, é dele. O inferno não leva. Tá bom? Então, está aqui a palavra de Deus mostrada para nós essa noite. Se você entrou aqui hoje achando que você não tem jeito, não tem mais salvação, está aqui um grande exemplo de uma mulher. E ela foi aos pés do Senhor, e se humilhou e explicou os pés do Senhor com o seu cabelo, e Jesus a salvou. Muito forte isso. Pode não ser uma palavra eloquente hoje, mas se vocês meditarem nessa palavra, você que entrou aqui provado, você que entrou aqui cabisbaixo, falando assim: Senhor, e as promessas? Como é que vai fazer? Não se preocupe, continue se humilhando. Se eu tirei você de um lugar e te coloquei no outro, estamos compelidos de ir. Não se preocupe. Não adianta você ficar se esperançando. Eu estou te escondendo de Satanás. Tá bom? Glória a Deus por isso. Essa é a palavra que Deus tem mostrado. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.